Graça e paz, queridos. Quero trazer um texto da Palavra de Deus com vocês, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 6, verso 5, que diz o seguinte: Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi retirada, e expiado o teu pecado. Glória a Deus, né, queridos? Aqui é Isaías diante da glória de Deus. E ele reconhecendo a sua miséria, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que ele poderia morrer diante de tamanha santidade. Vocês imaginam o que Isaías sentiu ao declarar isso? Ai de mim, eu vou morrer. Eu estou perdido. Ele entra em desespero aqui. Ele tem certeza de que ele não poderia ficar ali diante de Deus e permanecer vivo. Queridos, por mais que sejamos de Deus, por mais que nos esforcemos por estar fazendo a vontade de Deus, jamais, se Deus não tirasse por meio do seu Filho o nosso pecado, jamais poderíamos estar diante de Deus. Tamanha a santidade de Deus, tamanha a sua glória, tamanha a sua grandeza, a sua santidade. E Ele também nos enviou o teu Filho para remover de nós a nossa iniquidade. Aqui na simbologia dessa brasa viva do altar que toca nos lábios de Isaías e remove de Isaías a sua iniquidade. Assim foi Jesus para nós, queridos. Se não fosse Jesus ir numa cruz, representando a mim e a você, no nosso lugar, indo receber as nossas culpas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, jamais poderíamos ter a experiência de ver a Deus, de ter intimidade com Deus e permanecer vivo. Tamanha santidade de Deus, tamanha glória de Deus, nós só permanecemos vivos porque Jesus removeu a nossa iniquidade lá naquela cruz. E interessante que depois desse toque nos lábios de Isaías, depois que Isaías sente que a sua iniquidade foi removida, sente não, ele tem a certeza porque o anjo declara para ele que o pecado dele tinha sido expiado. Ele ouve uma voz que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Aí então ele pôde ter coragem de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, depois que Isaías sabe, ele tem convicção de que o seu pecado foi retirado, que os seus lábios foram purificados, que a sua iniquidade foi removida, o seu pecado foi retirado, ele agora se oferece para Deus, falando: Deus, usa minha vida, eis-me aqui. Eis-me aqui. Antes Isaías estava desesperado, achando que ia morrer. Mas quando recebe o toque de Deus, recebe os seus pecados perdoados, a sua iniquidade removida da sua vida, Isaías se oferece para Deus, se disponibiliza para Deus para ser um canal de Deus. É assim também, queridos, comigo e com você. Nós não temos
ousadia, coragem, enquanto não sabemos que Deus removeu de nós o nosso pecado, a nossa iniquidade. E a nossa iniquidade foi tirada, o nosso pecado foi perdoado ali naquela cruz. O que nos dá ousadia e autoridade para se oferecer para Deus, para dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, é saber que Deus enviou o seu Filho e em uma cruz ele nos substituiu. Ele removeu de nós a nossa iniquidade e ele nos perdoou todo o pecado. Não é baseado no que a gente pode fazer, que a gente não pode fazer nada diante de tamanha santidade, diante de tamanha grandeza, diante de um Deus tão santo, santo, santo e poderoso. O que nos dá essa ousadia no lugar do medo de morrer, é a certeza de que Deus nos ama. Eu quero ler com vocês lá em João, 1 João, capítulo 4, que diz o seguinte: verso 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o temor tem castigo, tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Queridos, olha que texto tremendo. Nós sabemos que quando há temor, o nosso amor não é perfeito. Foi a experiência que Isaías estava passando ali. Ele teve medo de Deus. Ele em desespero clamou: eu vou morrer. Ai, ai, ai de mim, que eu vou perecer. E ele fala isso consciente do seu pecado. Ele fala isso baseado na certeza de que ele era um homem pecador, um homem que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Aí os olhos dele viram a glória de Deus, porque Isaías ainda não sabia que Deus o amava ao ponto de remover dele o seu pecado. E esse texto aqui fala: nós o amamos porque primeiro ele nos amou. Ele nos amou primeiro indo naquela cruz quando nós ainda éramos inimigos dele. Então, queridos, você não precisa ter medo de Deus. O verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro amor tem confiança de que o seu pecado foi perdoado e a sua iniquidade foi retirada. O nosso Deus nos amou a tal ponto que ele se entregou por mim e por você, para que você não morra no seu pecado, para que eu não morra no meu pecado, para que possamos ser úteis para Deus, para que sejamos uma árvore que ele pode podar, que ele pode limpar por meio da sua palavra, para sermos mais e mais usados por ele. Ele não nos quer pecando. Ele não nos quer em uma vida de pecado, porque aquele que vive na prática de pecado não conhece a Deus. Aquele que vê a Deus se desespera e enxerga o seu pecado e quer mudar urgente. Ele não tem prazer em viver uma vida de pecado. Ele clama a Deus por socorro e pede a Deus: ai de mim, me socorre, eu vou morrer. Quem está perto de Deus, queridos, quem está perto de Deus não quer viver numa prática de pecado, não quer viver no erro. Ele quer se livrar do erro o quanto antes possível, porque ele viu a glória de Deus, porque ele
quer servir a Deus, porque ele é de Deus. Quem não é de Deus, Deus corta e lança no fogo. Mas toda árvore que é de Deus, ele limpa, e para que dê mais fruto ainda. Ele vai tocar nos lábios de Isaías. Ele vai podar a árvore que precisa ser podada para gerar fruto. Ele vai mexer nas áreas da nossa vida que precisam ser mexidas para que sejamos úteis. Quem não é de Deus vai ser lançado no fogo. Quem não é de Deus não vai se preocupar com o pecado, vai viver numa vida de pecado e cada vez mais se afundando em pecado. Mas aquele que é de Deus, Deus limpa. Aquele que é de Deus reconhece o seu erro. Aquele que é de Deus se arrepende, busca Deus. Busca em Deus uma vida de santidade. Busca em Deus uma vida de entrega. Uma vida que agrada a Deus. Busca se livrar do pecado. Busca se livrar do mal. Busca ficar perto de Deus e longe do mal. Reconhece que é pecador, reconhece que o ambiente que vive é de pecado e pede socorro a Deus. Queridos, assim é na vida de todo aquele que Deus chama. Deus chama, faz uma convocação aqui no livro de Isaías. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? E Isaías fala, eis-me aqui, Senhor, o Senhor já me limpou, né? Me envia. Eu não tinha condições antes, porque eu não me sentia amada, eu não sabia que o Senhor poderia tirar o meu pecado, eu me sentia sujo, mas agora, já que o Senhor fez uma obra em mim, já que o Senhor limpou a minha vida, me envia. Eu também quero ser canal do teu Espírito para que outras pessoas também sejam limpas. Queridos, lá em João 15 fala, vós estáis limpos pela minha palavra. No verso 3, João 15, 3, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra de Deus que vai limpar a tua vida. Nós não podemos viver sem a palavra, queridos. Não é indo para longe de Deus que você vai se livrar do pecado. Não é indo para longe de Deus que você vai se livrar de demônios que perturbam a sua vida, que tentam te influenciar, te levar a fazer coisas que não agradam a Deus. Vocês lembram de Davi? O que Davi fazia com Saul quando os demônios se apoderavam de Saul? Davi adorava Deus com sua harpa. Demônio nenhum fica na sua vida quando você vai para a presença de Deus, adorar a Deus, buscar a Deus. Pecado nenhum fica na sua vida quando você vai para a presença de Deus, buscar a Deus. A presença de Deus, a palavra de Deus, limpa da nossa vida, remove da nossa vida todo pecado. É a palavra de Jesus, é o ambiente santo de Jesus que nos limpa por meio da sua palavra. Que a palavra de Jesus na sua vida hoje venha te limpar, te purificar. E saiba que antes mesmo de você o amar, Ele te amou primeiro. E Ele quer te limpar, te purificar de todo pecado. Você não precisa ir para longe de Deus, que longe de Deus ninguém fica limpo. Longe de Deus ninguém é transformado. Mas se as minhas palavras estiverem em vós, e se vós permanecerdes em mim, então vocês podem pedir o que quiser e vos será feito. Permaneça no Senhor. Busque a palavra do Senhor.
e receba o toque de Deus. A brasa viva do altar de Deus venha tocar a sua vida e te limpar de todo pecado, de toda iniquidade, ser extirpado da sua vida. É a palavra de Deus que faz isso hoje na sua vida, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, e você seja livre para poder ser canal de Deus para muitas e muitas pessoas, que você dê muitos frutos em nome de Jesus.